Dani, mas eu preciso ser mais especialista em algo ou é melhor eu ser generalista? Dominar tudo, saber várias coisas. Meu nome é Daniela Glória, sou psicóloga e nesse vídeo eu tiro essa dúvida. Melhor ser generalista ou especialista? O que eu tenho percebido bastante, assim? O meu estudo de mestrado é exatamente sobre a inovação, sobre cultura organizacional, sobre as mudanças da cultura organizacional e como a tecnologia vem impactando diretamente, não só na cultura, mas também nas posições, nas funções que as pessoas executam dentro das empresas. E quanto mais o tempo passa, quanto mais essa tecnologia avança, a gente percebe que a multifuncionalidade aumenta muito. Por quê? Porque várias atividades operacionais, várias atividades segmentadas, não em pouco tempo, vamos dizer em um médio prazo, elas vão ser automatizadas. Talvez demore um pouco mais aqui no Brasil. As multinacionais, eu acredito que vão ser as primeiras dentro de Caxias ou dentro do Brasil no geral, do ponto de vista da automatização industrial. Vai vir uma manufatura diferenciada para as fábricas. Mas Dani, então quer dizer que é melhor ser multifuncional do que especialista? Depende, né? Algumas funções é melhor, deixa eu fazer uma vírgula. Quanto mais multifuncional tu for, quanto mais tu dominar ou tu estiver disposto a ser multifuncional, melhor. Por quê? Porque com a chegada da tecnologia e com a automatização de processos, uma pessoa que antes era contratada para fazer uma coisa, ela vai ter que fazer duas. Por exemplo, hoje vai ter uma pessoa para emitir boleto, uma pessoa para emitir nota fiscal, uma pessoa para pagar as contas. Se a gente desenvolver um robô, digamos, né, que pague as contas, a gente vai precisar de uma pessoa, então, que receba o dinheiro e que acione o robô que paga essas contas. Antes a gente precisava de duas, hoje a gente precisa de uma. Só que essa uma que ficou, ela vai ter que ser multifuncional, ela vai ter que estar disposta a apertar o botão do robô. Então ela vai ter que ser multifuncional, digamos assim. Ela vai ter que estar disposta também a sair um pouco do quadrado dela, ela vai ter que estar disposta a entender onde é que o robô errou. Hoje, né, gente, a gente tá falando 2021, vamos lá, 2025. Hoje o robô dentro, né, no Brasil, ele vai automatizar processos, mas algumas coisas ele não vai saber identificar. Hoje, por exemplo, um robô de solda, ele solda, mas quando o programa tá errado, ele para. Aí alguém tem que ir lá e mexer nele. Alguns robôs, hoje já tem robôs mais evoluídos, digamos assim. Então, assim, existe um avanço tecnológico que faz com que as pessoas sejam multifuncionais. Mas existem áreas que sim, a gente precisa de pessoas especialistas. Por exemplo, analista fiscal, analista tributário. É difícil tu conseguir um analista fiscal que tenha domínio contábil, que saiba fiscal, departamento pessoal. Então existem algumas áreas, dificilmente vão ser substituídas, não, mas assim, vai ser mais difícil vai ser mais tarde substituir essas áreas. Mas assim, vamos dizer um analista fiscal. Ele tem que saber muito bem o fiscal. Por quê? Porque é uma área que é complicada, é uma área que exige muita experiência, é uma área que tem que estar sempre se atualizando. É difícil tu dominar fiscal, contábil, departamento pessoal, propriamente dito, né? Todas as leis, na complexidade de todas as leis, na complexidade de todas as informações. Mas assim, tudo depende daquilo que tu vai escolher pra tua carreira. Mas com a tecnologia vindo, quanto mais tu for multifuncional nas funções de base, por exemplo, administrativo, técnico, quanto mais multifuncional tu for, melhor. Mas existem algumas áreas, existem alguns conhecimentos muito técnicos que exigem sim uma especialidade. Por exemplo, tu tá com uma empresa que tá com recuperação judicial, é melhor tu contratar um advogado generalista ou é melhor tu contratar um advogado especialista em recuperação judicial? Qual que tu contrataria? É a tua empresa? Então, existem sim algumas funções que ainda o conhecimento e ainda a especialidade desses profissionais fazem com que eles se destaquem. Mas, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de funções, quanto mais multifuncional for uma pessoa,
melhor. Multifuncional a gente diz competências também, no sentido de não só se envolver com a tua área, não só se interessar pelas coisas que tu faz, se interessar por outras áreas, ser mais dinâmicos, né? Poder se envolver com atividades que são metódicas, mas também não se fechar para atividades que são comerciais ou dinâmicas. Então é multifuncional nesse sentido também. Mas não existe um preferido, existe o que é bom em cada área, em cada carreira. Se tu quer se especializar em algo, é importante ver o que vai ser tendência no futuro, ou existe uma carência no mercado, e se especializar nisso. Então tá, até mais, muito obrigada!